Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando hoje a segunda sessão do workshop que visa a revisão da Resolução 688 de 2017, que é a resolução que estabelece os casos em que os agentes econômicos poderão adotar medidas reparadoras de forma a ajustar sua conduta ao disposto na legislação aplicável e assim evitar a aplicação de penalidades. Eu vou fazer fazer uma pequena apresentação e eu vou compartilhar minha tela, só um momento. Então, como eu tinha explicado, eu vou fazer uma breve apresentação aqui antes de iniciar essa nossa segunda sessão do workshop, lembrando que a gente teve uma primeira sessão que tratou desse assunto com os agentes regulados do segmento de revenda de combustíveis líquidos na última sexta-feira, dia 25, e a gente está iniciando agora, pela manhã, uma segunda sessão desse workshop que vai tratar o mesmo tema, só que agora com uma conversa com o segmento de revenda de GLP. Assim como à tarde a gente vai fazer uma terceira e última conversa com o segmento de distribuição de combustíveis e distribuição de GLP e os demais segmentos da cadeia. Bom, eu vou passar aqui o nosso cronograma de hoje. A gente está iniciando agora às 9 horas o nosso workshop e eu vou fazer uma breve apresentação que vai falar um pouco tanto sobre a estrutura desse workshop, né, como a gente vai conduzir esse trabalho na manhã de hoje, e também fazer uma pequena passada sobre essa resolução, como ela tem evoluído ao longo dos anos e o que a gente pode fazer para aprimorá-la. Passada essa primeira sequência, essa primeira apresentação minha, eu vou passar a palavra para o primeiro inscrito, que é o senhor José Luiz Rocha, presidente da Abargás, que vai fazer a sua apresentação, e depois a gente vai abrir um espaço para comentários, debates e colocações posteriores. Então a gente só pede que tanto a minha como as perguntas com relação à minha apresentação e a da Abargás sejam feitas ao final do nosso workshop a partir das 9h40. Vou passar um pouquinho das orientações gerais para o dia de hoje. As exposições dos inscritos elas vão ter uma duração máxima de 10 minutos. A gente pede, assim como falei anteriormente, que as perguntas e os comentários eles sejam feitos ao final dessas duas apresentações, da minha e da Abargás. Os interessados que vão participar desse debate, a gente pede para utilizar a ferramenta de levantar a mão no Teams. E sempre que for concedida a palavra, isso é importante para quem está nos acompanhando, esse workshop depois ele está sendo gravado, depois vai ser apresentado nas nossas redes sociais, fazer sua apresentação, né, seu cargo e a instituição que representa. E cada comentário de quem pedir a palavra terá duração de até 5 minutos. Como eu falei anteriormente, essa apresentação está sendo gravada, né? É uma série de 3 sessões, essa é a segunda, e ao fim desses primeiros dias a gente vai disponibilizar no YouTube, no canal da ANP, tudo que foi debatido e foi discutido. Outra questão de ordem, a gente vai deixar todos os microfones inabilitados e sempre que a pessoa for concedida a palavra, aí nesse momento a equipe da organização do workshop abre o microfone da pessoa. Importante também ressaltar que sempre que for concedida a palavra por um participante ou por um inscrito para fazer algum tipo de apresentação, isso fica sob responsabilidade dele. Então a agência não vai fazer a transição de slide, vai ser o próprio usuário inscrito que vai fazer a sua transição de slide utilizando sua infraestrutura. E aí, reforçando, qualquer problema técnico que eventualmente possa acontecer na estrutura da agência, da ANP para a condução, a gente, se for necessário, adia essa sessão do workshop. Mas se há problema de conexão ou problema de estabilidade for acontecer do lado do participante ou do inscrito, esse workshop não vai ser adiado. É sempre bom ressaltar que condutas inadequadas, que a gente não espera, vão ensejar a remoção do participante desse workshop. A gente pede também, e a gente já pede para que se façam agora, todos os participantes se inscrevam aqui no chat, principalmente para efeitos de ata e registro, já mesmo quem tiver só como ouvinte, que coloque seu nome, seu cargo e a instituição que participa e representa. A gente pede também, como a gente já ressaltou, os microfones vão estar fechados, mas a gente que deixe microfones e câmeras fechadas e só abram no momento que a palavra for passada.
Bom, agora entrando um pouquinho, saindo um pouco da estrutura de como vai ser a nossa conversa de hoje, falar um pouquinho desse histórico, né? Essa resolução, ela nasceu lá atrás, há quase 15 anos atrás, o conceito, e ela teve uma primeira versão em 2011, que tinha um escopo um pouco mais restrito, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, e a partir de 2012, no ano seguinte, ela já teve um escopo mais amplo, e depois, em 2017, ela sofreu uma grande revisão. E agora a gente está numa terceira onda de revisão, né? E aí, nessa terceira onda de revisão, é importante destacar essa participação social e a importância que os agentes regulados, e por isso que a gente fez 3 sessões, para que a gente tivesse bastante tempo, para que cada elo da cadeia tivesse seu espaço de fala, a gente vai construir essa revisão junto com o setor, junto com a sociedade, né? E falar um pouquinho como é que eram os itens contemplados, porque a ideia dessa resolução é que a gente, por uma questão tanto de economia processual pelo lado da agência em julgamento de processos, como uma questão de poder menor lesivo de algumas infrações que a agência põe, é que questões mais simples, e aí esse é o objeto da gente avaliar o que é mais simples, o que é mais gravoso, infrações mais simples, com baixo poder lesivo, elas possam ser convertidas não em autos de infração pela ANP, que vão ter um processo sancionador, mas sim em medidas reparadoras, que o próprio agente regulado corrija as inadequações que a gente constate e possa ser concedido o direito dele conseguir sanear isso sem a necessidade de abertura de um processo sancionador. E, inicialmente, a ideia é que o conceito desse tipo de questões de menor poder lesivo posso exemplificar como questões de identificação e sinalização, exceto, claro, questão de preço, porque isso é muito relevante para o consumidor, né? A questão de informes, alguns tipos, não a questão da qualidade, mas alguns tipos de comprovantes de documentos com relação à qualidade, inicialmente questões de dados cadastrais. Aqui para o segmento é importante trazer, porque tem especificidades para o setor de GLP, questão de segregação de botijões. Então, cada um dos elos da cadeia teve um rol de aplicações de infrações de menor poder lesivo que podem ser convertidas em medidas reparadoras. Mas é importante destacar o cuidado que a agência tem, e isso não vai ser mudado no espírito da resolução, que questões mais graves, como vício de qualidade, vício de quantidade, questões de segurança na operação, seja para o consumidor, seja para o trabalhador, pelo colaborador das próprias empresas que a gente fiscaliza, questões que sejam poder lesivo ao consumidor, ou atividades realizadas sem autorização da ANP, ou seja, você realizar uma atividade econômica sem ter a devida autorização, esses não serão objetos de medida reparadora, não eram no início, e o entendimento é que esse espírito de questões mais lesivas não sejam abarcadas pelas MRCs. E aí eu vou falar um pouquinho da evolução regulatória dessa resolução, porque a gente passa por 3 ondas, né? Então a gente teve aquela etapa inicial, 2011, 2012, a gente teve uma revisão em 2017, e agora em 2025 a gente tem mais uma vai fazer quase 8 anos de utilização da última versão. Acho que já está no momento da gente revisar para ver se a gente pode estender essa medida reparadora, ou se a gente tem algumas questões de medidas reparadoras que devem ser revisadas, e o formato, prazo e outras questões que estão aqui. Então, para a gente entender, passar 3 aspectos dessa resolução. Então, com relação a prazo, critério aplicado, escopo. Com relação a prazo, a gente tinha anteriormente, e isso é interessante trazer para a discussão, porque a gente já teve contribuições interessantes na sexta-feira, né, no primeira sessão do workshop, que vai estar disponível no YouTube, quando a gente terminar as 3 sessões. Lá em 2011, 2012, você tinha um conceito de que, uma vez constatada uma medida reparadora, uma infração de menor poder lesivo que ensejava a aplicação de uma MRC, uma medida reparadora, o agente econômico tinha até 5 dias úteis, e necessariamente para corrigi-la, ou durante a própria ação de fiscalização, e necessariamente ele precisava enviar uma comprovação dessa correção. Quando a gente passa para 2017, o critério é mais simplificado, são apenas 5 dias úteis,
para sanear a medida reparadora, o que foi constatado pela medida reparadora de conduta, e a critério da ANP, ou seja, deixa de ser uma regra a obrigatoriedade do agente mandar a comprovação do saneamento. O fiscal, no momento da fiscalização, ou posteriormente através de uma documentação, um documento de fiscalização complementar, se necessário, ele pediria uma comprovação, mas assim, deixa de ser a regra. E aqui a gente está aberto para discutir, inclusive, questões de prazo. Esses 5 dias é muito? É pouco? Então, vamos trazer isso para discussão. Critério. Então, esse é importante porque a gente está discutindo não só o que é MRC e o que não é MRC, e sim como é que a gente aplica uma MRC. E aqui a gente tem duas visões, dois momentos muito diferentes. Então, lá no início de 2011, 2012, você tinha um prazo mais longo de validade da MRC, ou seja, 3 anos. Então, 3 anos que a empresa não poderia praticar uma nova infração, senão não seria cabível MRC seria diretamente uma infração, mas isso era concedido para cada item de dispositivo, né, inicialmente os 24 itens, para que não fosse repetido. Então, era um pouquinho, aí na minha visão, pelo menos, um pouquinho distorcido, porque você dava um prazo muito longo, então ele tinha que ficar muito tempo, só que cada item poderia ser repetido, cada item só poderia ser repetido uma vez, mas você teria muitos itens para ser repetido. Então, dependendo do agente, ele todo momento poderia estar fazendo não conformidades, mas se fossem itens diferentes, ele sempre caberia uma MRC. Né? E aí, lá em 2017, isso foi avaliado que não era um equilíbrio razoável, então ele foi feito de forma mais rigorosa, mas deixando um prazo mais flexível. Então, um prazo menor, então 2 anos, ele não precisaria, a partir de 2 anos ele poderia receber uma nova MRC, ou seja, a gente diminuiu aí em mais de 30% o prazo, o que é bom para a gente, mas ele ficou mais rigoroso com relação à aplicação da MRC. Então, você recebeu uma MRC uma vez, por qualquer um dos itens, você, durante aquele prazo de 2 anos, você não pode repetir qualquer uma das infrações objeto de MRC. Então, essa é uma questão de como a resolução ela é aplicada, e isso também está em debate. Para isso também a gente quer a contribuição do setor. Agora, com relação ao escopo, né? E isso é importante, a gente mostra como a gente abriu o escopo de aplicação, e por isso que a gente tem 3 sessões para discutir esse workshop. Então, lá em 2011, 2012, você inicialmente, aliás, em 2011, era uma resolução que é só focada na revenda de combustível, e depois você, já em 2012, você aumenta um pouco para os 7 segmentos. Então, ela passa a ser elegível os postos, os TRRs, a revenda e distribuição de LP, posto escola, ou a revenda de aviação e o coletor de óleo lubrificante usado e contaminado. Quando a gente passa para 2017, a gente expande nos 2 sentidos, tanto em ter mais dispositivos elegíveis para a MRC, 58 dispositivos, mas também segmentos. Então, além daqueles que a gente citou, também poderiam utilizar a MRC, o TRR de navegação interior, o ponto de abastecimento, o distribuidor de combustível líquido, o distribuidor de solvente, o distribuidor de asfalto, importador de asfalto, produtor, importador de óleo lubrificante acabado, básico, e o refinador de óleo. Ou seja, a gente deixa muito mais elos da cadeia participar, ser elegível esse direito da medida reparadora de conduta. Bom, aí vamos passar um pouquinho desse balanço que a gente fez, né? Nessa aplicação a gente tem aí os últimos, a aplicação da resolução já faz 8 anos, mas a gente pegar um recorte dos últimos 5 anos, como é que a MRC tem sido aplicada? É um instrumento que ninguém utiliza, ou ele tem uma utilização importante? E a gente, fazendo um recorte de 2020 até 2024, esses últimos 5 anos, a gente vê que sim, ele é um instrumento muito utilizado pelo setor. Então, se a gente vê historicamente, é um patamar aí de 20% das ações de fiscalização da ANP ensejam a adoção de medidas separadoras de conduta. E isso é bom para o setor e é bom para a agência. Isso quer dizer que aí um quinto das ações de fiscalização, elas poderiam estar gerando uma carga de processos sancionadores que oneraria a equipe da ANP no seu julgamento de processo, também oneraria o setor com relação à defesa, intimação, para um rol de infrações que foi considerado, isso que a gente está sempre discutindo, que tem baixo poder lesivo. Então, para esse rol de infrações ou não conformidades, será que vale a pena
o esforço do Estado brasileiro, o esforço dos agentes regulados em montar suas defesas, constituir defesas eventualmente com advogados, para questões menores. Será que, uma vez constatada, a primeira vez constatada, naquele período que a gente determina, infrações pequenas, ela não pode ser transformada numa medida reparadora, e a partir da hora que o agente cumpre a medida reparadora, claro, dentro daquele prazo que a gente estipula, ele não precisa arcar com o processo sancionador, e também, por outro lado, a gente, como agente de fiscalização, a gente tem a tranquilidade que, uma vez aplicada a MRC e dado aquele prazo, aquela não conformidade foi saneada. Então, isso mostra a importância dessa resolução. E aqui eu botei aqui um pouquinho, a gente botou alguns casos para vários setores, a gente vê como é que o espírito da resolução ainda se mantém muito lá daquela questão inicial do posto revendedor de combustíveis. Então, quando a gente lista, né, as principais aplicações de MRC, né, todas as primeiras dizem respeito a posto revendedor de combustíveis líquidos, mas a gente vê que aparece lá a questão do GLP no quadro de avisos, né? Então, é uma porcentagem menor, mas assim mostra como também o setor de revenda de GLP tem a utilização da medida reparadora de conduta. E aí, para entender um pouquinho, qual que é o problema? Por que a gente escolheu, né, revisar essa resolução e do que a gente está tratando, né? Então, essa revisão, a gente está fazendo, basicamente, aí retomando, a gente está revisando aquela resolução que estabelece quais agentes econômicos, isso também está em debate, podem aplicar as medidas reparadoras de conduta e quais são o rol de medidas aplicadoras de conduta para evitar a aplicação de penalidades, né? E isso não é gratuito, não é um abrandamento de regras, isso é um juízo de valor de qual tipo de infração ela tem tão baixo poder lesivo que a gente possa convertê-la numa medida reparadora para que ela deixe de existir, mas sem a necessidade de abertura de um processo sancionador, né? E o que a gente quer fazer com isso, né? Atualizar a norma, a gente teve uma grande evolução no setor de downstream, a gente está falando aí de 2017, né? Desde esses últimos anos a gente mudou muito o downstream, e ainda vai mudar nos próximos anos, a gente está às portas de uma transição energética que vai impactar todo o setor, né? E está impactando não só na parte de geração de energia ou de exploração e produção de petróleo, mas é também na revenda, né? Então, a gente vê como consumidor mesmo o avanço de várias modalidades diferentes, seja na revenda de postos de combustíveis, né, com vários modais energéticos. Você tem biocombustível, você tem combustível fóssil, você tem GNV, você tem eletrificação, e não é diferente também de várias inovações que a gente tem encontrado no setor de revenda de GLP, inclusive com a utilização de automação. Bom, e aí é que eu vou falar um pouco para situar os participantes dessa reunião, em que ponto que a gente está nessa revisão regulatória. E eu já adianto que a gente está num ponto bem inicial, o que é bom. Então, a gente fez um estudo preliminar, né, com a equipe de regulação da Rita, do Alex e dos demais colegas da ANP fizeram uma revisão inicial, uma leitura inicial da resolução, e aí já abrimos para a participação social. Então, a gente já quer trazer o setor e a sociedade para construir essa resolução nova desde as partes iniciais. A gente não quer que seja apresentado já para o setor, não. A ANP sentou aqui atrás da tela do computador, decidiu que essa minuta, e só vocês vão conhecer a minuta quando tiver a consulta e audiência pública. Não é isso, a gente quer fazer uma participação antes, inclusive, da avaliação de impacto regulatório, que é uma etapa fundamental e obrigatória desde a criação da nova lei das agências. Então, é uma etapa que a gente avalia qual que é o impacto de criar uma resolução nova ou alterar uma resolução existente. E a gente compara esse cenário, né, e quando eu vou falar um pouquinho mais para frente do questionário que a gente vai divulgar para a participação de todos, além dessa reunião que a gente está tendo agora, qual que é o impacto de você alterar a resolução. Então, são alguns cenários que a gente vai testar, e esse é o objeto da análise de impacto regulatório. Ela é uma etapa preliminar, inclusive a minuta da nova resolução. Então, onde eu estudo assim, dado o cenário base, que é a premissa é não alterar a resolução. Então, vale a pena não alterar a resolução? Por quê? Não.
Na verdade, eu prefiro, a gente avalia que vale a pena mexer na resolução, em quais pontos, ou, eventualmente, não, a resolução e a gente tem que testar todas as hipóteses, né? Não, a resolução é um equívoco, ela poderia ser revogada, o setor solicita isso, e a área técnica entende que é o ideal. A gente também testa esse cenário, então a gente vai testar alguns cenários e fazer uma análise que a gente chama de análise multicritérios, onde a gente vai escolher os critérios mais importantes, sejam eles a questão de custo, implementação, e vários outros critérios, que inclusive a gente vai abrir para crítica e avaliação já nessa etapa, ou seja, qual critério que a ANP tem que adotar para mexer na resolução. E aí, a partir da análise de impacto regulatório, aí sim a gente passa para a parte de começar a construir a minuta da revisão da resolução, e aí você tem depois a consulta pública com uma segunda participação social, depois seguida de uma audiência pública com uma terceira participação social, e aí depois ainda passa por todo um rito de procuradoria, de avaliação de todas as contribuições, para só então fazer uma aprovação e publicação de resolução que a gente tem como previsão em dezembro desse ano. Então, todo esse timeline que a gente está mostrando aqui na tela, a gente tem uma previsão de cronograma de até o final do ano entregar para o setor uma resolução mais nova que atenda esse cenário novo do downstream. Mas aqui o mais importante é avisar porque isso é importante para a gente, que a gente está convocando o setor e a sociedade para participar desde a etapa inicial dessa construção, para que a gente utilize da visão do setor, esse termômetro de quem está na frente da operação, para poder guiar a revisão da resolução. Então, aqui, de novo, esse workshop ele é um pouco diferente do que o setor está acostumado com os workshops, com, por exemplo, uma audiência pública, né? Então, para uma audiência pública você já tem uma resolução, você já tem uma minuta, né? Você já tem... É bom que você tenha um guia, mas é ruim que já está um pouco engessado o que vai ser decidido, né? Aqui não, a gente tem uma folha em branco, o que é muito bom. Então, a gente vai utilizar essa reunião para coleta de subsídios para essa análise de impacto regulatório. Como a gente falou, a gente faz um esforço de trazer isso já na etapa inicial da nossa revisão regulatória para propiciar essa participação e guiar esse caminho já desde o início. E a gente precisa identificar, como falei, quais são os aspectos, e assim, é um pouco de metalinguagem, assim, é um pouquinho diferente, a gente não está só escrevendo a minuta, não é só falar, mas pode falar também qual item entra na MRC, sai MRC, mexe no prazo. É isso também, mas o mais importante dessa etapa de análise de impacto regulatório é vocês passarem também para a gente o que tem que ser mais importante a ser relevado. É o custo de implementação, né? É o tempo de implementação, qual é a abrangência que a gente tem que dar para essa resolução. Então, são questões mais amplas e estruturais da resolução. E, com isso, a gente quer sempre dar publicidade, legitimidade desse processo que a gente vem conduzindo de revisão, para a gente chegar lá no final com uma resolução que atenda o setor, atenda o consumidor, atenda a sociedade. E aí eu vou passar por um parágrafo aqui, que isso é uma estrutura-chave de quando a gente escreve e faz uma análise de impacto regulatório. Então, toda análise de impacto regulatório, né, e esse aqui já é o fruto do estudo preliminar da equipe de regulação da fiscalização do abastecimento, é desenhar qual que é o problema regulatório, ou seja, por que a gente escolheu mexer nessa resolução e a gente não deixou ela quietinha lá no lugar dela, né? Então, assim, o que a gente avaliou é que a gente precisa avaliar, a gente precisa adequar a ferramenta da MRC a dois pontos, que é a evolução regulatória do setor e a utilização de novas ferramentas tecnológicas, seja pela ANP, seja pelo setor. E, é claro, levando como premissa sempre, sem comprometer a manutenção dessas informações que o consumidor precisa e que a ANP precisa para ter uma fiscalização eficiente. E aí eu vou falar um pouquinho desses dois pontos, evolução regulatória e ferramentas tecnológicas, porque a regulação de 2017 para 2025 mudou muito e está em andamento. Então, eu vou dar um exemplo que
diz respeito mais ao segmento de combustíveis líquidos, mas pode ser traçar um análogo para o segmento de GLP, que está atualmente em agenda regulatória e sendo sendo atualizado pela Superintendência de Distribuição e Logística. Então, a gente está com uma agenda regulatória de GLP em aberto, então é bom que a gente já vai caminhar junto e adequar se tiver algum tipo de mudança na estrutura de como é feito a regulação de revenda e distribuição de GLP para essa ferramenta da MRC. Mas o exemplo que eu vou dar agora, até porque GLP está em construção ainda, né, com o setor, então não está finalizada essa mudança regulatória, de uma outra mudança que aconteceu no segmento de combustíveis. Então, só para mostrar como é que é necessário sempre ajustar a MRC. Então, não só as resoluções, né, e aí eu trago aqui, estou destacando 2023, então a gente tem uma resolução de distribuição de revenda de combustíveis líquidos que data de 2023 e a MRC é de 2017. Então, isso por si só, apesar de ter sido só uma republicação, já tem uma necessidade de mudança legística, ou seja, os artigos e os parágrafos que são indicados na nossa resolução de MRC, eles precisam ser alterados, pelo menos no número que eles referenciam. Então, a medida reparadora que diz respeito a um item de uma resolução de revenda que também foi republicada, que mudou a numeração da resolução e mudou o item do artigo, né, o número do artigo. Então, eu preciso atualizar, isso é só legística. Mas também tem conceitos que foram trazidos que mudaram. Então, na revenda de combustíveis, eu tenho a questão da origem do combustíveis. Com a permissão que foi tanto disposta em decreto em 2021, como depois atualizada na resolução da ANP, mais recentemente, em 2021 também, mas republicado em 2023, o posto revendedor, ele pode, o posto revendedor bandeirado, ou seja, que optou por exibir marca de um fornecedor, de um distribuidor exclusivo, ele pode fornecer combustíveis de um segundo fornecedor. Isso é o que a resolução dispõe, né? E como é que a medida reparadora precisa lidar com isso, né? Porque isso enseja uma questão de informação ao consumidor. Então, a ANP dispõe que isso pode acontecer, mas o consumidor tem que estar ciente. E é o que a gente avalia aqui. A informação, ela é relevante ou não? Ela tem poder lesivo ou não para grande o suficiente ou pequeno o suficiente para ter uma medida reparadora de conduta. A gente vai avaliar aqui, mas assim, uma primeira passada de análise, a gente entende que ela não caberia MRC, porque é uma informação fundamental para o consumidor decidir se ele vai abastecer numa bomba que tem a identificação da marca que o revendedor optou por escolher, ou numa segunda bomba que ele dispõe sobre um segundo fornecedor. Então, essa informação é importante para o consumidor. Mas, assim, esse tipo de mudança regulatória que precisa ser revisado, estudado na resolução. Questão também de dados cadastrais, né? Dados cadastrais, você tem vários tipos de dados cadastrais. No passado, a questão de dado cadastral era vista de forma assim, preto e branco. Então, assim, qualquer dado cadastral, nenhum é importante. Então, todos são objetos de MRC. O que a gente está reavaliando é que tipo de dado cadastral pode ser relevante ou não para ensejar uma MRC. Porque hoje, pelo menos, o setor utiliza isso, né? Nas suas ferramentas de levantamento de dados, a gente tem seja na revenda de combustíveis, mas de GLP também, toda uma questão de programas de fidelização, programas de milhagem. Então, informação passa a ser uma questão fundamental para o setor, e assim também é para a ANP. Então, para a ANP, certas informações passaram a ser essenciais, por exemplo, para a gente definir planejar as ações de fiscalização. E aqui eu trago algumas telas do CIFA, que é o Sistema Integrado de Fiscalização do Abastecimento, que tem todo um olhar de inteligência de dados que permite, dentre outras coisas, que, como a gente fez um balanço no final do ano passado, que permitem a gente acertar 40% mais vezes um alvo de fiscalização em 2024 versus o que a gente conseguiu em 2023. Então, hoje, a informação ela deixa de ser um mero detalhe e passa a ser um ator central, né? Já é para o setor, mas passa a ser um ator central também para o planejamento e eficiência das ações de fiscalização da ANP. Bom, e aí agora eu falei um pouquinho da revisão, agora vamos voltar um pouquinho da estrutura de como é que o setor
pode contribuir, porque a contribuição não se encerra, mesmo nessa etapa inicial, ela não se encerra aqui durante a nossa reunião, ela se estende, então se estende por mais de um mês. A gente está disponibilizando, até para quem não pôde participar aqui, porque a gente sabe que a gente tem representantes de várias entidades do setor participando, que vão passar isso para os seus associados e precisam de um tempo de levantamento de dados e trazer as informações. Então a gente abriu um formulário que já está disponível no site da ANP. Na página inicial da ANP você tem a questão lá de notícias, você vai ver, dentre as últimas notícias, tem já a gente falando sobre essa mudança, esse workshop que a gente está fazendo nesses 3 dias, nesses 3 momentos, né, na sexta e hoje de manhã e de tarde, e já tem esse link aqui que está disponibilizado, e ele vai trazer uma série de perguntas, inicialmente perguntas mais fechadas, que tem toda o estilo de análise de impacto regulatório, né, dessa análise multicritério, e no final tem uma parte de contribuições livres que a gente quer que o setor fique à vontade para trazer suas contribuições. Elas são essas contribuições mais específicas de qual item entra, qual item não entra, eles são avaliados mais a fundo numa etapa posterior, pós-análise de impacto regulatório. Mas é muito bom, né, a ANP já ter entender as demandas do setor, as necessidades do mercado, sem abrir mão da defesa dos interesses do consumidor e da sociedade, é claro, e também da eficiência da fiscalização, mas vocês fiquem livres para trazer já essas contribuições de imediato. A gente vai deixar esse formulário que já está aberto, que é um complemento desse workshop, até o final de maio, então a gente tem mais de 30 dias para ele ser compartilhado e trazer as informações de todos os elos da cadeia, em especial o que a gente está tratando aqui, que é o setor de revenda de GLP. Bom, vou passar aqui, acho que é o último slide. Então, finalizando aqui minha apresentação, deixa eu parar de compartilhar a tela. Agora eu vou retornar a palavra para a Rita de Cássia, que é a coordenadora nossa de planejamento e estudos regulatórios da fiscalização do abastecimento, que vai conduzir o restante aqui da nossa segunda sessão do workshop de revisão da Resolução 688 de 2017, e vai passar a palavra para todos os participantes e conduzir aqui os debates. Muito obrigado a todos. Rita, por favor, tenha a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença, né, de todos no seminário. Dando continuidade, vou chamar o nosso expositor, que é o senhor José Luiz da Abragás. Vai fazer uma breve apresentação. Bom dia, Júlio. Bom dia, Rita. Bom dia, Morgana. Bom dia. Bom dia. Prazer falar com todos vocês aí, companheiros de longa data, de muita discussão aí no GLP, né, Júlio? Eu fiz uma apresentação bem resumidinha, bem simples, até porque a semana foi uma semana bastante tumultuada, mas a gente vai tocar só em alguns pontos cruciais, que eu sei que esse caminho é longo, a gente vai ter que, como o próprio Júlio citou agora há pouco, a gente vai ter que estar discutindo muito com a revenda. A gente sabe que existem muitos pontos que terá necessidade de ser discutido, mas a revenda de GLP não é tão organizada quanto combustíveis, eles são bem mais dispersos e é um pouco mais difícil a gente buscar essas informações. Mas nós estaremos dentro da possibilidade fazendo aí acontecer. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Está aparecendo para vocês? Sim. Sim. Está aparecendo integral ou está só meia janela, hein? Bom, mas vamos lá. Vamos direto aqui nos pontos que eu citei para falar com vocês. Acho que iniciando pela questão de prazo. Eu sempre entendi que os 5 dias é um prazo muito curto, muito pequeno, digamos assim, para efeito de resolver problemas na revenda. Muitas vezes, no caso específico do GLP,
A gente acabou, né, dentro da MRC, ali em 2017, praticamente a gente tem quase que só itens ali de informação, de placas, de adesivos, de coisa nesse sentido. Mesmo sendo coisa simples, nem sempre você consegue, muitas vezes, produzir isso, resolver, dentro de 5 dias úteis. Eu coloco ali como sugestão que a gente trabalhe com 10 dias úteis para a questão de sinalizações, que seria um tempo ideal, aí dobrando esse prazo, né? E com 30 dias úteis para a documentação em processo de renovação, tá? Hoje, os itens contemplados na MRC atual, no nosso entendimento, ele sempre foi muito reduzido no caso do GLP. Quando você olha para a parte de combustíveis e outros do setor, você percebe que a gente tem muito mais opções aí de MRC dentro do sistema. Você vê que a gente tinha ali praticamente identificação, plaquinhas, ficha de emergência, ali o caso da alteração cadastral, né? Com relação ao armazenamento, exibição de placa, equipamento líquido para teste, quer dizer, são coisa muito superficial, são coisa realmente separação de recipiente. Então, vamos imaginar assim, para um setor tão complexo que é o GLP, né, que você tem aí 69 mil, 59 mil agentes, a gente tem todo tipo de problema numa revenda no dia a dia, né? Não é um estoque tão fácil de manter organizado em uma plataforma, até pela questão da movimentação no dia a dia, carga, descarga. E a gente tem, assim, eu acho que poucas opções. Parece até que ser vários itens, mas são praticamente os mesmos. Tudo focado em identificação, plaquinha aqui, coisinha ali. É mais ou menos assim. Foi colocado para o GLP não estar fora, mas assim, ajuda bastante, ajuda, como o próprio Júlio mostrou ali, né, 3% referente à revenda. Claro que evitou multas, claro que evitou o trabalho da NP, foi produtivo, mas poderia ter sido muito pelo lado bom. É bom quando não tem atuação, mas pelo lado ruim aí, quer dizer, é muito poucos itens que a gente tem à disposição da revenda. É, como sugestões, desculpa aí que eu estou um pouco gripadinho aqui. A gente coloca ali a regularização de portões quando constatado em conformidade de medida, localização ou posição de fechamento. Isso é um problema crônico em revenda com relação a portão. Muitas vezes o fiscal chega lá, mede um portão, ele tem que estar lá aquele 2,10 por 1,10, enfim, aquela medida, dá 2 centímetros, 3 centímetros, e você tá ali com problema de uma autuação. Esse é o tipo da coisa. Ocorre que nem sempre você consegue chamar um serralheiro e cortar um portão na mesma hora e resolver o problema, ou resolver em 5 dias. Em algumas cidades do interior, você pega um vizinho e resolve na hora. Você pega uma cidade grande para você agendar um serviço, muitas vezes a agenda do cara está lá daqui 15 dias, 20 dias. Então, acho que é muito importante que algumas coisas a gente estude essa possibilidade de pelo menos 30 dias úteis. Documentações em fase de renovação, né? Que é comum você está passando por uma fase de vistoria de bombeiro, uma situação de alvará de licença, ou coisa parecida. Isso não é uma culpa da revenda e ela não tem o poder de gerir isso com os órgãos públicos. Então, muitas vezes o revendedor tem boa vontade, ele faz dentro do tempo, o contador pede muitas vezes essa documentação dentro do tempo previsto, mas nem sempre os órgãos públicos atendem. O caso específico dos bombeiros, muitas vezes em algumas regiões, o agendamento ele é demorado, e isso acaba gerando, né, multas. Então, eu vejo um caso aí de só 5 dias também seria pouco para um caso desse, mas acho que é importante que a gente coloque essa observação. Uma outra situação que é muito comum, isso ocorre bastante,
é quando uma revenda muda de lugar. A gente chega a um momento que você não pode não estar nem em um lugar nem em outro. Quando você encaminha uma alteração de endereço para a agência, você praticamente você tem que estar ali encerrando um local e abrindo outro. Nesse momento, se o fiscal chegar, você pode não estar nem em um lugar nem em outro, porque você só pode mudar depois de autorizado. E se o fiscal chegar lá no dia que foi, quer dizer, quando foi autorizado, você não mudou. Então, era importante que a gente instituísse o intervalo de transição isento de autuação para esse período que a revenda muda de lugar. Isso é muito comum no Brasil todo, a pessoa construir uma nova revenda, vai fazer uma mudança e ele fica descoberto nesse período. Eu já passei por isso, você fica rezando para o fiscal não chegar, porque na verdade você está com, muitas vezes já com um produto na revenda nova sem estar documentado, um produto na revenda antiga, fazendo essa transição e você não consegue ajustar tudo. Então era muito importante que a gente trabalhasse essa transição da mudança do revendedor. Pinturas e demarcações de piso em áreas de armazenamento também é um fato que ele não está contemplado nas MRC. E armazenamento de marcas diferentes em revendas vinculadas. O que acontece? Se você conversar com a revenda do Brasil inteiro, a gente está passando por uma fase de falta de abastecimento de GLP de algumas companhias. Ou por falta de GLP, ou por falta de vasilhame da marca, ou coisa parecida. E muitas vezes o revendedor, mesmo vinculado, ele se obriga a comprar gás de alguém, mesmo não sendo a marca dele, para ele poder trabalhar. E quando você chega numa revenda e você, né, um fiscal chega e vai encontrar uma revenda vinculada com outras marcas, ele vai ser autuado. E é uma situação até constrangedora, mas ele está sendo autuado muitas vezes por uma necessidade de atender o cliente dele, de ter que buscar produto de outra marca. Isso, se vocês pesquisarem na revenda, vocês vão detectar isso aí, não é uma simples conversa, é uma realidade que a gente tá tendo de fato. Então, eu imagino que essas são as principais coisas ali que a gente está colocando como sugestão. E aqui nos itens contemplados, assim, só um minutinho. E aí eu fico à disposição de vocês para algum questionamento, porque eu imagino que à medida que andar, Júlio, à medida que a gente já tiver o resumo, né, dessa nova resolução, a minuta, é que começa a surgir mais discussões de inserir algumas coisas mais, né? Como você mesmo disse, já está ali o link à disposição para a contribuição. A gente vai continuar conversando com o setor nos próximos dias e discutindo esses detalhes. Então, a princípio, eu fiz apenas um resumo ali de alguns pontos que a gente tem sentido imediatamente. Hoje eu tive um questionamento, por exemplo, em relação à balança. Balança é um problema também que tem que ser resolvido. Tem regiões que o IPEM no Inmetro não faz aferição, sempre gera problema de balança na revenda. Eu até estava dizendo para o revendedor, olha, balança tem que fazer igual faz com uma máquina de um computador. Você tem problema, leva na manutenção e resolve. Por causa da questão de aferimento. Então, muitas vezes ele não só leva a multa do Inmetro, como da própria ANP, muitas vezes por estar vencido. Então, tem uma série de coisas que vai surgir, alguns assuntos que muitas vezes nem entra nessa discussão de medida, mas vai surgir. Então, eu acredito que nos próximos dias a gente vai estar podendo trabalhar com mais algumas informações aí dentro dessa situação. Ok? Então, basicamente seria isso. Gostaria, gostaria de agradecer a sua apresentação, senhor José Luiz, e gostaria de pedir se é possível disponibilizá-la para a gente da agência, incluir no Tá, ok, mando sim. processo de. Tá, eu já encaminho. Obrigada. Eu encaminho sim, Rita. Obrigada. Vou passar a palavra para o nosso superintendente, Júlio Nishida.
Obrigado, Rita. Bom, agradecer as contribuições, Zé Luiz. Eu passar algumas orientações e alguns comentários, né? Orientação, isso que a Rita passou, de poder passar a apresentação para a gente. Uma segunda orientação de também, independente de ter feito a exposição oral, às vezes vale a pena pedir para a sua equipe passar também alguns comentários no formulário, porque ele tem outras questões de análise de impacto regulatório que acho que vale a pena o Abragás se posicionar e trazer suas contribuições também. E trazer alguns pontos, acho que é bem interessante, acho que é importante a importância desse workshop, né? Você falou sobre as dificuldades de organização, comunicação do setor, porque é um setor muito, mas muito pulverizado, né? Aliás, esse é um dos principais valores, né, desse setor, é você conseguir trazer energia para a cocção, para a população toda, num país que tem dimensões continentais, que é o Brasil. Então, e para isso a gente gostaria de contar com a contribuição de vocês e de outras instituições setoriais que tiverem aqui na nossa reunião, de amplificar essa participação, compartilhar o nosso link, dar a ciência dessa revisão, porque acho que a gente consegue contribuições importantes do pessoal de dificuldades específicas de quem está lá na operação da revenda, né? E falar um pouquinho comentar alguns itens que você trouxe. A questão do prazo é importante a gente discutir, a gente teve, isso apareceu no primeiro sessão do workshop na sexta, eu tenho certeza que vai aparecer hoje à tarde de novo. Isso a gente quer ter uma temperatura do mercado, porque cada região, cada setor tem dificuldades específicas, né? Na área de revenda, eles trouxeram também essa questão do prazo de 5 dias úteis, né? Questão da documentação, quando você está numa fase de renovação de documentos, mas principalmente quando você está numa alteração de endereço. Isso vale a pena trazer essa contribuição, se quiser até desenvolver um pouquinho mais no formulário, porque isso sempre vai acontecer quando você tiver uma transição de endereço, a gente tem que ver como é que a gente lida com isso, né? Mas o principal que eu queria trazer, o balanceador e método também surgiu de forma um pouquinho diferente na questão dos volumes aferidores na posta e venda, mas é também importante trazer porque tem uma interação com outro órgão que também tem uma questão de agenda para conseguir atualizar as aferições. Mas o importante que eu queria destacar você falou no final da questão de armazenamento diferentes, de marcas diferentes em revenda, porque hoje a resolução diz uma coisa, mas ela está em agenda regulatória, tanto a revenda quanto a distribuição, e pode mudar muito, depende do caminho que a ANP tomar. Então, minha recomendação é de fazer esse tipo de sugestão nas duas linhas, na estrutura da resolução mesmo, que está sendo revista pela SDL, de revenda e distribuição, se eventualmente essa prática, ela pode ou não, ela deve ser permitida ou deve ser vedada, isso vale a pena, mas também na questão de medida reparadora, de mostrar para a gente por que vocês entendem que tem menor poder lesivo, porque se for mantida a regra, isso pode trazer questões concorrenciais, sim ou não. Então, se puder desenvolver um pouquinho mais esse ponto no formulário, acho que ajuda a gente também. Essas questões que eu queria trazer e agradecer mais uma vez a participação. Aí eu devolvo a palavra agora para a Rita. Obrigada, Júlio. Então, agora, seguindo, né, a sequência do Eu nosso posso só fazer workshop, mais uma, posso só fazer mais uma pode sim, conclusão, Rita? pode. Não, só voltando nessa questão da revisão da nova legislação aí, a antiga 61, né, que agora é a 958 de 23. Eu tenho passado aí por um turbilhão de informação com relação até ao que o Júlio falou sobre o que pode ocorrer nessa revisão da resolução. Realmente a gente fica tomado de muitas coisas que pode vir a mudar. No início do mês, eu tive uma reunião muito longa com a Casa Civil em Brasília. Ontem eu tive uma reunião com o Ministério de Minas e Energia de 2 horas e 10, discutindo dentro daqueles comitês ali, né, a ANP também estava participando. Então, quer dizer, a gente tem previsão de tanta mudança nesse setor, se ocorrer da forma que as coisas estão andando, que realmente muitas coisas disso que nós estamos discutindo poderá ser totalmente diferente. Porque dependendo do rumo que tomar, dependendo da questão do invase, para que lado tomar isso, que for liberado, que for autorizado, nós teremos mudanças totais. Quer dizer, muitas coisas disso que nós estamos discutindo não vai fazer sentido nenhum lá na frente, porque sai dessa realidade. Mas a gente está atento, enxergando pelos dois lados, porque tudo hoje é uma discussão, mas a gente não sabe qual vai ser.
né, o fim realmente dessa resolução e o que vai ocorrer lá na frente. É isso que eu queria aí complementar. Obrigado, Zé Luiz. Eu vou fazer então a complementação da sua complementação, que acho que é bom para a gente até entender o rito de alteração dessas duas resoluções, né? A de GLP já está bem mais avançada, né? A de revisão de distribuição e revenda de GLP, e a expectativa é que termine antes da nossa. E apesar da gente estar abrindo a discussão, né, para já entender os itens que a gente entende que tem que entrar ou tem que sair da resolução, prazo, formato, a etapa que a gente está aqui, como mostrei naquela linha do tempo, é aquela bem inicial. Então, ela é muito mais o como mexer na resolução do que o que mexer na resolução. Então, a gente não tem prejuízo de fazer essa etapa inicial, a gente colhe esses itens todos que a gente trouxe, a gente vai colhendo para fazendo uma análise interna deles, mas quando vocês forem entrar, e se alguém tiver curiosidade já de entrar e dar uma olhadinha no formulário, vocês vão dar uma olhada que ele tem muito cara de análise de impacto regulatório multicritério, né? Então, você mais... a gente tem que bater o martelo como é que a ANP vai conduzir a alteração regulatória da medida reparadora do que exatamente nesse momento os itens que vão mexer. Então, é bom que a gente mexe nessa parte inicial da IR, a SDL termina a revisão com as inovações que podem vir ou não, e aí a gente ajusta as medidas reparadoras, porque eu sei que aí vai mudar eventualmente o que vocês vão precisar de medida reparadora. Mas é isso, obrigado. Terminada, né, as colocações, vamos prosseguir, né, o seminário com a etapa de comentários e encerramentos finais. Então, fica aberto aos participantes que estão na sala a possibilidade de discutir, de colocar informação. O senhor Marcelo Macedo. Bom dia, senhor Marcelo. Olá, bom dia. Bom dia. Me apresentar aqui, Marcelo Macedo, Escola do Gás. Saudar todos aí que estão na reunião. Agradecer ao Júlio Nishida pelo convite. Queria a minha contribuição, e na verdade a gente vai fazer depois nos formulários, ela está muito ligada às questões de segurança da revenda, né? Muitas situações em que você tem situações simples e que estão sendo, que tem sido dado uma penalização muito pesada na Lei 9847. Essa agência já fez um grande trabalho com relação às microempresas, empresas de pequeno porte, na 978, permitindo a dupla visita, né? Então, isso aí já ajudou bastante muitas revendas. Contudo, a gente tem aí, por exemplo, uma legislação, e aí eu queria sugerir esse benchmarking com a legislação de saúde e segurança, né? O Ministério do Trabalho tem as normas regulamentadoras, e eles estabelecem quais são os requisitos e quais são a gradação das multas, né? E nessa gradação de multas, eles obviamente pegam mais pesado nas multas, mais pesado e com interdição e com outras coisas mais, nas regras nos requisitos de grave e iminente risco. Então, situações de grave e iminente risco, na minha opinião, é que deveriam ser notificadas, que deveriam ser autuadas na primeira visita, né? E aí, na minha opinião, assim, todos os outros requisitos que não forem grave e iminente risco deveriam ser alvo de medida reparadora de conduta, né? Então, eu acho que esse ponto aqui é um ponto fundamental. Eu acho que poderia fazer esse benchmark com a legislação de saúde e segurança. Não faz sentido um revendedor, por causa de uma faixa, uma pintura no piso, tomar uma multa de R$20 mil, né? Não é razoável, né? Uma situação desse porte, e uma pintura no piso não está oferecendo situação de grave e iminente risco, né? Então, grave e iminente risco no GLP local fechado sem ventilação, fonte de ignição, principalmente, né? Local fechado e fonte de ignição. E aí veículos, obviamente, são fonte de ignição. Esses são os principais. Obviamente, transvaso, transferência de gás de um botijão para o outro, que é o que já causou mortes aí de revendedores no Brasil, nas situações que já aconteceram de acidentes. Então, acho que nesses pontos aqui, a minha sugestão é que a gente, de fato,
siga na direção de não penalizar tanto os agentes por questões simples, né? Por posição de botijão, por forma de armazenamento. Então, assim, são coisas que não está oferecendo, de fato, uma situação de grave iminente risco. Então, nessa linha, a gente vai fazer nossas contribuições aí no material, né, no formulário. Eu vi aqui que a gente tem um formulário para a gente fazer contribuição, e nós vamos incluir essas contribuições também. Basicamente era isso. Obrigada, senhor Marcelo. Júlio, por favor. Obrigado, Rita. Bom, Marcelo, obrigado pelas contribuições. Eu vou passar a mesma orientação que a gente passou para o Zé Luiz da Bragaça. Se você puder fazer, até para desenvolver mais tecnicamente, usando nossos formulários, no último item ele tem um espaço livre para trazer, porque a parte inicial ela é bem parametrizada com relação ao formato da IR. Depois eu tenho uma questão final que você pode trazer parte livre, mas desenvolver um pouquinho melhor. E só também lembrar que a gente já teve um movimento inicial da ANP nesse sentido de como a gente trata o grave iminente risco, né? Então, em final de junho de 2024, vai fazer aí quase um ano, a ANP ela elaborou 2 súmulas de entendimento para diferenciar os enquadramentos daquilo que é caracterizado como grave iminente risco, e aí, portanto, ele seria enquadrado no inciso 8º do artigo 3º da Lei de Penalidades, que é um inciso mais rigoroso, tanto em valor inicial de multa, que começa com R$20 mil, vai até R$1 milhão, mas também pela necessidade, depois do trânsito em julgado, por tratar uma questão de segurança de grave e iminente risco, o encaminhamento dos autos do processo ao Ministério Público. Então, a ANP já fez esse movimento e deixou já parametrizado alguns critérios que são aqueles que a agência entendeu como os mais gravosos mesmo, não só para numa etapa não que diga respeito à medida reparadora de conduta, mas enquadramento na lei. E todos os outros que envolvam a questão de normas de segurança, mas que não estão nesse critério que está elencado lá, tem uma súmula que são critérios fixos e outra súmula que são combinações de critérios que podem ser acumulados para caracterizar um risco grave iminente. Os outros seriam caracterizados no inciso, acho que 9º, se eu não me engano, que é o geral, né, que é diz respeito às normas, que ele é menos gravoso. Então, ele começa com uma infração em R$5 mil e ele não enseja, no final do processo, nenhum tipo de envio ao Ministério Público. Então, a gente já fez assim, uma primeira etapa para ter um equilíbrio, né, dessa questão de segurança operacional que no passado já teve visões muito diferentes de qualquer coisa de norma era segurança operacional, e depois quase nada era segurança operacional. Então, a gente entende que a agência, pelo menos nesse ponto, já encontrou um equilíbrio para trazer segurança para a sociedade, né, e também para os colaboradores das empresas que estão cotidianamente expostos a um risco que pode ser mais leve ou mais grave, né? Obrigado. Acho que inscrito é o senhor Sérgio, o próximo a... O microfone está fechado. Bom dia a todos. Bom dia. Eu não quero ser redundante. Meu nome é Sérgio Costa, presidente do Sindivargas, Sindicato das Empresas Revendedoras aqui do Distrito Federal. Como o presidente Zé Luiz mesmo relatou em relação às balanças aqui no Distrito Federal, nós temos esse problema há anos. Inclusive, nós não temos nem empresas que podem fazer um reparo nessas balanças, né? Temos uma dificuldade muito grande e eu acho que deveria ser avaliado como medida reparadora, né? Essa questão também com algum tipo de prazo, porque já muitas de nossas revendas já foram autuadas devido a essa dificuldade que nós temos aqui
Nós temos apenas um local de acesso ao Unimetro. Toda vez que nós conseguimos um agendamento lá, temos essa dificuldade do transporte e, com certeza, quando há esse retorno, essa verificação, essa aferição, ela é perdida, né? E também outra questão, né, que o Zé pontuou muito bem, questão das marcas, de marca. A grande maioria, em todo o país, nós estamos tendo problema de GLP, do próprio produto, da própria marca, e vários revendedores que são vinculados para poder sobreviver estão precisando comprar outra marca e, consequentemente, até passando, né, por esse perigo em serem autuados. Então, para não ser redundante, né, eu só queria pontuar só esse ponto, tá? Eu agradeço. Obrigada. Mais algum participante gostaria de fazer alguma colocação? Eu vou devolver a palavra ao superintendente Júlio Nishida para o encerramento do workshop. Obrigado, Rita. Agradecer a participação aqui de todos que estão presentes, reforçando também os que falaram aqui, o Sérgio Costa, o Marcelo Macedo, o Zé Luiz Rocha, e ressaltar que a discussão não termina aqui, ela começa aqui. Então, como passei para todos aqui, a gente está numa etapa bem inicial da revisão regulatória, a gente tem essa questão mais técnica da IR, que basicamente dá os caminhos de como a gente deve conduzir essa revisão, né? Ainda não são os pontos que a gente vai alterar, mas ajuda muito a gente ter esse termômetro do setor, esse termômetro hoje da revenda, do que a gente está discutindo agora, da revenda de GLP, essa questão do Inmetro, acho que vai aparecer em vários elos da cadeia, mas a gente está vendo muito como aparece aqui para a revenda e quais são as dificuldades e como é que a NP tem que tratar essa questão. E reforçar o convite aqui e pedir, fazer uma solicitação, né, para a gente aumentar o alcance dessa discussão, por ser um setor tão pulverizado como e esse é um dos grandes valores da revenda de GLP no país, que vocês possam passar para os seus associados, divulgarem nos sites de vocês. A gente tem na página da NP um link que tem o resumo, o release do que a gente está fazendo aqui na data de hoje, né, no que a gente está discutindo, e tem as apresentações que forem feitas, tanto da nossa parte como de vocês que disponibilizarem, e vai ter o link para as contribuições. Então, a gente pede essa contribuição do mercado para dar alcance a essa discussão. E lembrar que isso a gente vai andar par e passo com a alteração regulatória que está em andamento. Então, a gente tem a ciência que a nossa tem que estar conversando e bem coerente com o que for alterado nas regras do setor, até porque revenda e distribuição de combustível líquido passou por esse ciclo e, dentre elas, foi um dos grandes motivadores para a gente mexer nessa resolução. Então, faz sentido que a gente, dado esse ciclo de alterações da distribuição e revenda de GLP, a medida reparadora de conduta na sua nova versão já esteja preparada para isso. Agradecer a presença de todos e um bom dia.